A paz do Senhor, povo de Deus. Quero trazer mais uma mensagem aqui, complementando a que eu deixei mais cedo, aleluia. No livro de Mateus, eu falei sobre Mateus 23, agora eu vou falar de Mateus 10, a partir do verso 23, que diz assim: Pois, quando vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Belzebu, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temeis ou não temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo entre trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre o telhado. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitio, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz, aleluia, a terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, ou membros de sua família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, o Senhor, louvado seja Deus, Ele nos dá uma ordem, aleluia. Quando você tiver, aleluia, em uma cidade, aleluia, e começarem a vos perseguirem, aleluia, louvado seja Deus, ainda no início do capítulo 10 do livro de Mateus, Jesus dá uma ordem para nós entrar na casa e saudar ela de paz, se ela for digna de paz. Se ela não for digna de paz, essa paz voltará para nós. Então, no capítulo, aleluia, 10, do verso 23, Jesus diz: quando vocês forem perseguidos, naquela cidade que vocês estiverem, fuja para outra cidade, em verdade vos digo que não acabarei de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus aqui está falando do arrebatamento, aleluia, da igreja. Ele ainda diz mais: não é o discípulo maior do que o seu mestre, aleluia, nem um servo maior do que o seu Senhor. Se eu, aleluia, Jesus sendo filho de Deus, andei de cidade em cidade pregando meu evangelho, pulando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, por conta das perseguições, quem são vocês para não serem perseguidos, aleluia? Louvado seja Deus. E Jesus disse: não fique se prendendo nem em alguma casa, nem em alguma aldeia, não. Quando você começar a pregar o meu evangelho, aleluia, que as pessoas começarem a se levantar, não crer, aleluia, na palavra, aleluia, da minha palavra que está saindo das vossas bocas, fuja para outra cidade, não importa qual é a cidade, mas saia dessa cidade e bata a poeira dos seus pés, aleluia, e ali, aleluia, haverá mais tolerância, aleluia, para com aquela cidade, ou para com os daquela cidade, aleluia, mais tolerância há de que com o país de Sodoma e o país de Gomorra, aleluia. E nós sabemos a história, aleluia, do que aconteceu com Sodoma e com Gomorra, aleluia. Louvado seja Deus. Então Jesus estava dizendo que vocês vão ser perseguidos. Vocês querendo ou não, vocês já entrem, aleluia, louvado seja Deus, para o meu time de membro, aleluia, que faz parte do reino de Deus, faz parte do corpo de Cristo, sabendo que vocês vão ser perseguidos. Se não for para ser perseguido, nem entra, aleluia, é melhor você ficar de fora, aleluia. Bem, verdade é também que em outra passagem, aleluia, ainda do evangelho, louvado seja Deus, Jesus estava pregando, e um disse assim: Senhor, eu quero te seguir, deixa-me te seguir. E Jesus olha para ele e disse assim: quer mesmo me seguir, aleluia? Aí ele disse: quero. E você sabe, aleluia, louvado seja Deus, o que vai passar me seguindo, aleluia. Se eu não sei, não, aí para que eu vou lhe revelar, aleluia. Louvado seja Deus.
A raposa tem os seus covis, aleluia. As aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde quer se reclinar sua cabeça para tirar um sono, aleluia. Ou seja, Jesus estava aqui abrindo um parente, quer me seguir, está pensando que me seguir é fácil? Está pensando, aleluia, louvado seja, que me seguir, aleluia, é palavrinha de amor? É não, é carro de fogo, é flecha apontada, aleluia, glória a Deus, é espada, aleluia, desembainhada, aleluia. Louvado seja Deus, mas eu sou com vocês, aleluia. Eu quebro o arco do forte, eu quebro a lança, eu quebro a mão de quem taca a lança, eu quebro, aleluia, a força do mal, eu quebro todo o dado inflamado do maligno, mas se você estiver comigo, eu lhe entregarei a vitória, aleluia. Então, tem muitos pregadores, aleluia, que só prega palavrinha de amor. Tu vai receber, abra a mão que tu vai ganhar. Tô vendo não sei quantas chaves, tô vendo uma comitiva de anjo, aleluia, glória a Deus. E na Bíblia Sagrada, quando eu vou, aleluia, examinar as escrituras, aquele que viu o anjo, a tendência dele foi cair no chão de roxo em terra, aleluia. Não foi ficar de pé, aleluia, com as mãozinhas para cima para receber bênção, não. Todos aqueles, aleluia, que o Senhor teve encontro com ele, eles caíram com o roxo em terra no chão, aleluia. Louvado seja Deus. E todo mundo sabe, aleluia, que cair com o rosto em terra no chão não é nada fácil, não. Aleluia, glória a Deus. É a mesma coisa que você está comendo pedrinha, aleluia, que nem falou também o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, aleluia, que o Senhor lhe fez comer a areia, aleluia, glória a Deus, e quebrou os dentes dele, aleluia, com pedrinha, aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, o profeta Jeremias passou provação, aleluia, que ele nunca imaginou de passar. Louvado seja Deus, bem assim será nós, não será diferente com a nação de hoje, principalmente agora que está se aproximando, aleluia, da vinda do Filho do Homem, principalmente que agora que as dores de parto estão cada vez mais apertando. Jesus também falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, aleluia, já se esfriou há muito tempo. É pessoas, aleluia, zombando da fé, que nem eu já preguei prego direto, pessoas que uma hora pregava a fé, agora deixou de viver da fé, aleluia. Ah, não quero mais viver da fé, não. Eu quero viver como meu coração desejar. Eu quero viver como a minha mente quer que eu viva, aleluia. Como me bater na teia, aleluia, louvado seja Deus. E essas pessoas outra hora pregavam o evangelho com amor, com carinho. E o pretexto que muitos deles apontam, aleluia, louvado seja Deus, que não aguenta mais. E Jesus, que morreu na cruz do Calvário, carregou o pecado da humanidade todinha. Se ele, aleluia, ali no meio do caminho dissesse que não aguentava mais, aleluia. Ah, mas não é Jesus, não. Tem uns que dizem, somos mesmo, não, mas ele disse assim, sejais meus imitadores, aleluia. Eu venci a cruz, e se eu venci a cruz e você segurar na minha mão, vocês também vencerão o mundo, ou seja, o mundo jaz do maligno, aleluia. Mas nós que está em Cristo Jesus, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque, aleluia, temos um dono, aleluia. Temos, aleluia, uma promessa, aleluia, de morar no céu e não morar na terra. E a maioria das pessoas está fazendo plano para morar na terra e deixaram de fazer o plano de morar no céu, aleluia, glória a Deus. E Jesus falou, baixa ao discípulo ser como o seu Senhor, para ser o quê? Para ser perseguido, aleluia. Quer ser parecido com Jesus? Se prepare que você vai ser perseguido, aleluia. Louvado seja Deus. E ao servo como o seu Senhor. Se chamaram, aleluia, louvado seja Deus, o pai de família, aleluia, de Belzebu. Quem é o pai de família que Jesus falou aqui? Jesus estava falando do próprio Jesus. Se me chamaram de Belzebu, príncipe dos demônios, o que não farão com vocês, aleluia, que não são filhos de Deus, aleluia, assim como eu já sou desde o início da criação, mas vocês se tornarão se viver a minha palavra e obedecer, aleluia, até o fim. Ainda nesse capítulo diz, aleluia, que aqueles que for até o fim serão salvos, aleluia, louvado seja a Deus. Então Jesus estava aqui dizendo a possibilidade de dores de parto que nós iríamos enfrentar por pregar o evangelho de Deus verdadeiro e genuíno, aleluia. E não é, aleluia, o diabo que vai descer, aleluia, sair do inferno e subir, o louvado seja Deus, e vai vir nos afrontar. Ele vai usar pessoas, aleluia, pessoas que partilham da mesma fé, pessoas que conhecem, aleluia, as escrituras sagradas, porque Satanás tentou Jesus, aleluia, louvado seja Deus, lá no deserto, foi com as escrituras sagradas, ou seja, com o Salmo 91, e é o que muitas pessoas, aleluia, nos dias atuais de hoje, só prega e só bota, aleluia, em evidência o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 70, aleluia, louvado seja Deus, mas não bota as cartas verdadeiras que Jesus mandou nós seguir.
aleluia, a saber também o livro dos profetas menores, que é onde está os ensinamentos que muitos pastores que se acham grandão, muitos pregadores que se acham muito inteligentes, não examinam o livro das escrituras dos profetas menores. E os profetas menores foi o próprio Jesus também que levantou e que escolheu, aleluia, louvado seja Deus. Portanto, não tem mais a nada, aleluia, não há nada encoberto que não haja de ser revelado, Jesus falou. Não, aleluia, tema porque algumas pessoas estão se reunindo por trás dos bastidores contra você, inventando calúnia, aleluia, porfia, blasfema, aleluia, contra a sua vida, dizendo que você não é um homem de Deus, aleluia, você não é uma mulher de Deus porque você prega a verdade, e a verdade que sai da sua boca são palavras duras, porque foi a verdade que o próprio Jesus deixou para nós seguir as escrituras sagrada, aleluia, e quem é ser verdadeiro, justo e fiel de Deus, vão andar, aleluia, segundo as escrituras sagradas que Jesus trouxe, aleluia. Doa a quem doer, aleluia, goste quem quiser ou não. O que vos digo, versículo 27, em treva dizeu em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre o telhado. E não tem mais os que podem matar, aleluia, o corpo, e não podem matar a alma, aleluia, eles podem matar, aleluia, o corpo e a carne, mas não podem matar a alma, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus diz bem assim, antes tema aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, aleluia. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, aleluia, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, aleluia. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados, aleluia. Então Jesus está dizendo assim, nada que vocês estão passando, aleluia, louvado seja Deus, novidade, nem é porque você escolheu, não é porque alguém escolheu, não, vocês estão passando porque é eu que determinei daqui, aleluia, do meu alto e sublime trono, aleluia, louvado seja Deus. Se um passarinho sai da gaiola, aleluia, louvado seja Deus, é porque eu permiti. Se um passarinho fica preso dentro da gaiola, é porque, aleluia, eu também estou permitindo, aleluia. Então tem alguns passarinhos, louvado seja Deus, a saber, homens que estavam presos na gaiola, que foram soltos pelo próprio Jesus, não foi homem que foi lá e botou a mão e abriu a gaiola, não. Tem alguns, aleluia, que escapou do laço do passarinheiro, aleluia, não foi porque o homem, aleluia, livrou ele, não foi porque a própria mão de Deus, o próprio Jesus Cristo botou a mão e livrou ele do laço do passarinheiro e soltou ele das gaiolas que estava aprisionado, a cadeia maligna, e muitas das vezes aprisionada por homens, aleluia, com entendimento distorcido, aleluia, louvado seja Deus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. E quem, aleluia, louvado seja Deus, meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada, aleluia. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não pense que vocês vão viver uma vida de paz, não, uma vida de luxúria, não. Se você estiver pensando isso, você está muito enganado. Eu vim, aleluia, fazer com que, aleluia, a nora fique contra a sogra, o filho contra o pai e a mãe contra o filho, aleluia. Ou seja, eu vim fazer uma bagunça, aleluia, no reino da terra, aleluia, para que venha organizar todas as coisas, aleluia, que tem para ser organizada, para que esse povo meu que está na terra venha ter direito de entrar no reino, que é o reino do céu, que está preparado para aqueles, aleluia, que aceitar a palavra e obedecer até o final, aleluia, desde a fundação do mundo, aleluia, louvado seja Deus. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, olha aí. Versículo 35 do capítulo 10 do livro de Mateus, aleluia. Versículo 35 do capítulo 10 do livro de Mateus. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então não pense que os inimigos vão se levantar de fora, não, aleluia. Os inimigos vão se levantar de dentro mesmo de casa, aleluia. De dentro da sua casa própria, aleluia. De dentro da sua igreja, aleluia. De dentro, aleluia, do seu próprio ministério. Pessoas que andou lado a lado com você. Pessoa que está com você, aleluia. Diz que está com você, eu estou com você. Aleluia, fala com você com mansidão, aleluia. Diz que está torcendo por você, mas na verdade quer ver a sua queda, aleluia. E às vezes seu olho não está vendo, mas o olho de Jesus está vendo, aleluia, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, ao mesmo tempo, aleluia, e não vai deixar, aleluia, que eu e você tropece com o meu e o seu pé em pedra, aleluia, de tropeço, aleluia, louvado seja Deus.
E ele ainda acrescenta mais: quem ama o pai ou a mãe do que a mim, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aleluia. E quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aleluia. Ou seja, Jesus está dizendo assim: aquele que botar a mãe e o pai, mas, aleluia, acima de que a mim, não é digno de mim. Aquele que botar a sua filha acima ou seu filho de mim, não é digno de mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então Jesus está dizendo assim: trocou, aleluia, seu filho por mim, não é digno de mim. Trocou a sua filha por amor, aleluia, de outras coisas, não é digno de mim, aleluia. Botou sua mãe e seu pai acima de mim, não é digno de mim, aleluia. Deixe o que tiver de deixar, deixe pai, deixe mãe, deixe irmão, deixe parente, aderente, o que for, só não deixe a minha presença, aleluia. Perca tudo, só não perca a minha presença e a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus. E ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem não tomar a sua cruz e não me seguir, também não é digno de mim, aleluia. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. A vida aqui está ruim, vou tentar a sorte, aleluia. Louvado seja Deus. Sem ser direcionado de fato pelo Espírito Santo de Deus, perder-la a sua vida. Quando chegar na onde você chegar, do outro lado, vai perder a sua vida, porque saiu sem a direção de Deus. Uma coisa é sair debaixo da direção de Deus e outra coisa é sair fora da direção de Deus, aleluia. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, aleluia, a esse achá-la, aleluia. E quem recebe vós, recebe a mim. E quem, aleluia, a mim me recebe, recebe aquele que me enviou, aleluia, louvado seja Deus. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo, aleluia, louvado seja Deus. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, aleluia, em meu nome ou em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum, aleluia, perderá o seu galardão, estará com o seu galardão guardado, aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo aqui: quem, aleluia, louvado seja Deus, considera um homem de Deus na qualidade como profeta ou como homem de Deus, receberá como homem, aleluia, galardão como homem de Deus. Quem receber alguém, aleluia, e lhe dá, louvado seja Deus, a devida, aleluia, respeito como um profeta de Deus, receberá o seu galardão como profeta de Deus, aleluia. E quem receber um profeta de Deus com omissão, aleluia, com, louvado seja Deus, desprezo, distração, também receberá o mesmo galardão, assim como tratou meu profeta, louvado seja Deus. E engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, Deus não chamou nós para viver vida de mil maravilha, que nem muita gente está pensando, e até está tentando viver vida de mil maravilha, louvado seja Deus, mas uma coisa é viver vida de, pensar que vai viver vida de mil maravilha, longe da presença do Senhor, está só perdendo tempo, está só se enganando e sendo enganado, e vai de mal a pior, como está lá em algumas cartas dos profetas menores, louvado seja Deus. E aqui eu deixo mais uma vez a paz do Senhor Jesus para vocês e para a minha paz que excede todo entendimento, aleluia. Então, quer entender de Bíblia? Lê a Bíblia, não vá por conversinha fiada de ninguém não, aleluia, louvado seja Deus. Jesus também falou nas cartas aos Coríntios, aleluia, louvado seja Deus, que o diabo se transfigura de anjo de luz. E ele se passa como se fosse, aleluia, homem e mulher de Deus, aleluia. Então, quer saber se o homem é mulher de Deus? Olhe, louvado seja a vida que ele vive, olha a vida que ela vive. Por os seus frutos conhecereis, aleluia, a árvore. A árvore que é boa dá bom fruto, e a árvore que é mau dá mau fruto, aleluia. E pelos seus frutos o conhecereis. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém?